Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder estar novamente com vocês, participando desse estudo. E o meu desejo é que em qualquer tempo que você esteja participando desse estudo, que você esteja estudando a palavra de Deus juntamente comigo, que você seja abençoado com o pleno entendimento da palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo e nos direcionando nesse estudo. Hoje nós estaremos estudando, encerrando o capítulo 2, estudando os versículos 25 a 29. Paulo, ele vai falar aqui sobre quem é o verdadeiro israelita. Na verdade, Paulo, ele vai estar dividindo esse texto aqui em duas questões. Primeiro, Paulo vai falar sobre que a respeito da circuncisão, ele vai nos esclarecer que a circuncisão não salva, versículos 25 a 27. Depois, Paulo vai dizer quem é o verdadeiro judeu aos olhos de Deus, versículos 28 a 29. Vamos fazer essa leitura então. O verdadeiro israelita. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar rapidamente. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por podermos estar aqui e estudarmos a Tua palavra. Graças te damos, Senhor, por esse momento tão precioso, quando podemos pegar as Escrituras, ó Deus, e meditar nelas, trecho por trecho, Senhor, e recebermos de Ti a Sua divina inspiração, o Teu divino esclarecimento, Senhor. Queremos realmente entender a Tua palavra, queremos, Senhor, que ela penetre os nossos corações. Queremos, ó Pai, que a Tua palavra exerça sobre nossa vida, pela atuação do Espírito Santo, mudança, Senhor. Mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de direção. Que possamos realmente, ó Deus, cumprir a Tua vontade, não exteriormente, não através de atos ou simbolismos, ó Deus, mas realmente por meio da mudança do nosso coração, do nosso modo de viver, de ser e de agir. Senhor, fala aos nossos corações, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo aqui, ele vai falar, não é, sobre o verdadeiro israelita. Já explicamos na aula passada, eu fiz levei um bom tempo ali fazendo um resumo que israelitas são os filhos de Israel, né, que é, na verdade, Jacó, o filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então, Abraão teve Isaac, Isaac teve Esaú e Jacó, e Jacó teve ali seus 12 filhos, e dos 12 filhos de Jacó, nós dizemos que são as 12 tribos de Israel, porque Jacó, em um momento da sua vida, teve o seu nome trocado. Ainda quando Deus faz a sua aliança com Abraão, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, Deus, ele pactua com Abraão que o simbolismo, não é? O que simbolizaria, o que caracterizaria que a pessoa fazia parte do povo da aliança seria a circuncisão. Então, lá nos capítulos de Gênesis, a partir do capítulo 12, quando nós vemos o chamado de Abraão, se você não conhece bem a história, eu te convido a estar lendo ali, a partir do capítulo 12, né, a história de Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão.
de que todo macho deveria ser circuncidado ao 8º dia de nascido. O que era a circuncisão? Era a retirada da carne do prepúcio do órgão masculino. Então, esse simbolismo, essa retirada dessa carne, significava que aquela pessoa ali, ela era um israelita de fato. Depois você vai ver aqui que a gente vai estar tratando de judeu. Por que se fala judeu? Paulo começa falando o verdadeiro israelita. Depois, quando você chega lá no versículo 28, ele vai dizer: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Por que judeu? O judeu passou a ser designado judeu, todo o povo de Israel. Por quê? A gente vê ali, depois do reinado de Davi, começa a reinar Salomão. Davi era da tribo de Judá, mas Davi reinou sobre todo Israel. Então, Davi, ele era rei em Israel e a capital estava ali em Jerusalém. Depois de Davi vem Salomão. Salomão também reina sobre todo Israel. A partir de Salomão, o reino é dividido. Deus diz que o reino seria dividido por causa dos erros cometidos por Salomão, o reino seria dividido. Então fica a tribo de Judá, meia tribo de Manassés, compreendendo o reino do sul, e o restante das tribos era o reino do norte, cuja capital era... O reino do norte era designado por Israel, a capital era Samaria, o reino do sul era Judá, capital Jerusalém. Judá, porque era a tribo de Judá, a maioria ali das pessoas que compunham aquele país, aquele reino. A tribo o reino do norte, ele é levado cativo pelos sírios, é o cativeiro sírio. E eles são espalhados, e você não vai ler na Bíblia o registro do retorno desse povo para a terra. Eles são espalhados, eles são misturados, e a gente vê ali, quando a gente chega no Novo Testamento, uma bronca muito grande dos judeus com relação aos samaritanos. Por quê? Samaritano era como se fosse o judeu contaminado, era o israelita que teve relação com alguma pessoa de algum outro povo e aí teve o filho. Então não era uma raça pura. E dessa forma eles eram ali então tratados com muito desprezo por parte dos judeus, porque eles foram realmente espalhados e muitos se misturaram. A tribo de Judá, ela foi levada, o reino de Judá, ele foi levado cativo pelos babilônios, mais de 100 anos depois do reino do norte ter sido levado cativo. Mas 70 anos após, eles voltam do cativeiro e eles voltam ali para Jerusalém, eles começam ali a criar as suas cidades e as suas aldeias. E com isso, muitos israelitas de outras tribos voltam também e começam a fazer ali parte de Judá. Eles começam a ser agora não mais chamados como israelitas, mas todos passam a ser chamados de judeu. É por isso que vira e mexe você vai ver aqui se referindo a judeu, se referindo a israelita, tá? Trata-se basicamente da mesma pessoa. Para o que Paulo está falando aqui, ele está falando para o mesmo povo, para os descendentes de Abraão, que eram circuncidados e que se achavam realmente, como vimos na aula anterior, instrutor de ignorantes, mestre de criança, guia de cegos, não é? Luz para aqueles que se encontram em trevas. Eles se achavam ali realmente o máximo, e a gente vai ver sempre Paulo fazendo essa referência a eles como judeus, tá? E os judeus, o povo de Israel, eles começam ali a confundir muito o ato da circuncisão, que era apenas um simbolismo, que era uma marca da aliança, como sendo o ponto principal da aliança. Ao ponto de alguns rabinos, na época, chegarem a dizer que
a pessoa que era circuncidada, ela não iria para o inferno, ela nunca seria condenada, como se a circuncisão pudesse salvar. E Paulo, então, aqui nesse texto, ele vai estar justamente orientando ali os romanos, tanto os gentios como aqueles que eram judeus de origem, a respeito dessa situação do que era a circuncisão. A gente vê no Novo Testamento também, quando a gente começa a estudar os evangelhos, a gente sabe que João Batista ele foi enviado por Deus para abrir o caminho para o ministério de Jesus. E a gente vê que João Batista ele fazia o batismo do arrependimento. E nos evangelhos a gente vai ver João Batista se dirigindo ao povo de Israel, ao povo judeu, ele vai dizer raça de víboras, né? Ele vai dizer, produzam frutos que tragam arrependimento. Por quê? Os judeus, eles queriam ir lá, participar do batismo de João Batista, o batismo do arrependimento, mas eles não queriam se arrepender. Eles não queriam se arrepender porque eles achavam que não tinham do que se arrepender. Porque eles eram seguidores da lei, porque eles eram circuncidados e porque o céu era garantia para eles. E a gente vai ver ali que João Batista ele vai falar, não produzam frutos que tragam arrependimento. Mas aqueles homens eles não queriam se arrepender realmente. A gente vai ver Jesus também, quando Jesus está ali conversando com alguns judeus, eles vão falar para Jesus, mas nós não somos escravos, não é? Nós somos livres, como é que você diz que verdadeiramente seremos livres? E Jesus então afirma que eles não eram filhos de Deus, mas que eles eram sim filhos do diabo, porque Jesus fala para eles, vocês não acreditam, vocês querem me matar, como que vocês acham que vocês podem ser salvos? Eles achavam que podiam ser salvos porque eles eram circuncidados. E Jesus, então, vai estar ali trabalhando com eles a respeito do arrependimento que eles necessitavam ter, a respeito da libertação que eles teriam ao aceitá-lo. E, na verdade, eles queriam matar Jesus. E Jesus, então, vai estar ali debatendo com eles. E em muitos outros textos a gente vai poder ver essa autoafirmação do judeu com relação à circuncisão. E se a gente for ser bem realista, está arriscado ainda acharmos pessoas com esse pensamento, não é, de que o judeu ele seria salvo por fazer parte do povo escolhido. E nesse texto aqui, Paulo vai estar nos esclarecendo que realmente judeu não é aquele que o é de origem. Povo escolhido não é o povo judeu de origem, mas nós, gentios, porque nós somos gentios, porque não somos judeus de nascimento, mas confiamos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, nós fazemos parte do povo eleito, nós fazemos parte do povo escolhido, do povo separado de Deus. É isso que Paulo vai estar falando aqui, que o verdadeiro israelita é aquele que é convertido a Deus. A verdadeira circuncisão não é aquela que é feita no órgão, mas é aquela que é feita no coração. É quando Deus chega ali e ele tira aquela casca que reveste nosso coração, aquela casca de pecado, aquela casca de indiferença, aquela casca de autoconfiança. Ele retira aquela capa ali, aquela casca que reveste o coração, e aí pode ver ali o coração pulsar com toda a sua força, né? Com toda a sua plenitude. Essa é a verdadeira circuncisão. E quando a gente estuda ali no Velho Testamento, muitas das vezes a gente vai ver textos dizendo, né? Vocês são incircuncisos, vossos ouvidos são incircuncisos, e outros textos nessa linha, chamando a atenção do povo, advertindo, vários profetas ali, então, chamando a atenção do povo com relação à verdadeira circuncisão. Mas o versículo 25
Paulo vai estar dizendo aqui, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. O que Paulo está dizendo aqui quando ele diz que a circuncisão tem valor se praticares a lei? Paulo está dizendo então que se eu cumpro a lei, se eu cumpro ali os dias das festas, se eu cumpro a dieta alimentar, se eu reservo ali, se eu não mato, não roubo, não desonro pai e mãe, então essa é a verdadeira circuncisão. De fato, eu sou circuncidado? Não. Não é isso que Paulo está falando. Nós precisamos entender, irmão, que a lei, ela foi enviada por Deus para que o homem entendesse o quão pecador ele era e o quão afastado de Deus ele estava. Esse é o propósito da lei. Observe que quando Deus entrega a lei a Moisés, ali também é estabelecido o sacrifício animal. A lei, ela apontava para Jesus Cristo, para o Cordeiro de Deus que seria enviado ao mundo. Então, quando Paulo está falando aqui que a circuncisão tem valor se praticares a lei, Paulo não está falando da prática em si, da observância em si ali, dos 10 mandamentos, isso e aquilo. O que Paulo está falando é que a verdadeira circuncisão, ela tem valor se praticares a lei, ou seja, se você entender o propósito da lei, que é te levar a Jesus Cristo. Se você entender que ali dentro da lei está apontando para o Cordeiro de Deus que viria para salvar a humanidade. Então, o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita, era salvo naquela época quem entendia que não era a lei que salvava, mas que era a esperança, a fé em Cristo que viria em Jesus, o Filho de Deus, que viria para salvar a humanidade através da sua morte. Esse é o verdadeiro sentido da lei. A lei aponta para Cristo e era salvo no Antigo Testamento quem entendia. Hoje nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Nós acreditamos que Cristo morreu pelos nossos pecados e nós acreditamos que Ele vai voltar e resgatar a sua igreja. Essa, do Novo Testamento, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E no Antigo Testamento, a fé na vinda de Cristo, que morreria pelos nossos pecados. Então, no Novo Testamento, nós que temos agora a Bíblia completa, Velho, Antigo e o Novo Testamento. Então, Cristo já morreu, está no passado a morte de Cristo, se bem que ele vive eternamente, ele já ressuscitou. E no Antigo Testamento, que ele viria, que ele morreria e que ele ressuscitaria. Era isso que os profetas pregavam, essa era a grande mensagem. Tanto é que foi passada a lei. Agora, qual seria a coerência de ter a lei e a lei ser aquele objeto que salvaria a humanidade, o cumprimento da lei, e aí se estabelecesse o sacrifício dos animais? Qual era o sentido? Deus deu a lei e ele já mostrou que o homem seria incapaz, ele reconhecia que o homem seria incapaz de cumprir a lei, então mandou ali os sacrifícios, como uma forma ali de expiação do pecado praticado até que Cristo veio, e após a morte de Cristo não faz mais sentido a morte dos animais, porque Cristo é o Cordeiro Santo, que morreu uma única vez. O animal, toda vez que o homem pecava, então ele foi lá, ele foi até o templo ou até a sinagoga. Na sinagoga já não tinha sacrifício. Ele foi até o templo, ele pegou o animal, ele fez ali o sacrifício do animal, como expiação pelos pecados que ele havia praticado. Ele saiu dali e ele cometeu um pecado. Ele já estava ali em débito. Ele já precisaria voltar para oferecer outro sacrifício por aquele novo pecado que ele havia praticado. E agora, com Cristo, o que acontece? Quando nós aceitamos a Cristo, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. O nosso
o nosso estado de homem pecador, né? Que nós nascemos com a essência adâmica, uma essência pecadora. Então, nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e temos ali os nossos pecados perdoados. Eu não preciso, a cada pecado praticado, aceitar novamente Jesus como meu único e suficiente Salvador. Até porque nós, batistas, consideramos que a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Salvação é algo que, se de fato você alcançou em Cristo Jesus, você não perde. Ah, mas e os pecados que eu pratico? Sim, aos pecados que você pratica, porque somos pecadores por essência, então nós precisamos ali confessar os nossos pecados e pedir perdão a Deus, não é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos perdoar de toda injustiça. A Bíblia também fala que para pecados confessados Deus não tem memória, então precisamos estar, não é? Aí Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, aquela autoanálise, aquela reflexão onde eu percebo a minha situação pecaminosa e eu peço perdão a Deus. E ele vai falar aqui, não é? Porque eu anotei aqui que praticar a lei é mais importante que a circuncisão. Não é a prática meritória, não é a que Paulo se refere, mas sim ali a esperança da vinda de Cristo. E aí Paulo vai dizer aqui, se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Olha, se você, né, Paulo está falando aqui para aqueles homens da época, e ele fala também ao nosso coração hoje, que se você não acredita em Jesus Cristo, não é? Se ele não tinha esperança na vinda do Messias, se ele não acreditava que Deus enviaria o seu filho para morrer pelo pecado dele, então a circuncisão dele tinha sido apenas uma cirurgia que havia sido feita quando ele era pequeno. Ela não tinha nenhum significado. E você, se você está dentro da igreja, se você é batizado, não é? Porque o batismo, ele está ali, né, é equivalente ao que era a circuncisão. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, qual é o simbolismo, não é, que mostra que nós realmente, que nós nos convertemos, que nós aceitamos a Cristo? É o batismo. O que significa o batismo? Eu digo que eu morri para o mundo na imersão, e na imersão eu digo que eu nasci novamente, que eu tive uma nova vida agora em Cristo, que eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, o meu Salvador. Mas, irmãos, se eu me batizo sem de fato acreditar que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador, se eu continuo achando que as minhas ações é aquilo que pode me levar até o céu, então não vale de nada. Por que nós, batistas, acreditamos que uma vez salvo, para sempre salvo? Porque se eu perco a salvação devido aos meus pecados, aos pecados que eu pratico, então o que está me salvando é não praticar o pecado. E não Jesus Cristo ter morrido pelos meus pecados. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele é que tem poder para nos salvar. Eu não tenho, por mais que eu tente ser santa, por mais que eu tente andar corretamente, a minha essência, ela ainda é adâmica. E eu sou tentada, eu sou provada, eu sou levada a pecar e muito provavelmente eu venha a cair em várias dessas tentações. Mas se eu tenho a Cristo como meu único e suficiente Salvador, irmãos, eu já estou salvo. E se você não acredita nisso, se você acha que devido aos seus pecados você pode vir a perder a sua salvação, se você está pondo a sua confiança em si mesmo e naquilo que você faz, você precisa realmente ter um encontro com Cristo. Você precisa nascer de novo, você precisa ter isso. E é o que Paulo está dizendo aqui. Você pode ser, se nós fôssemos traduzir, seria assim, porque o batismo
tem valor se você entender o significado do batismo, que é você ter nascido, que é ter Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você, porém, não acredita em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o seu batismo já se tornou, um antibatismo, um não batismo. Eu não sei aqui o que seria o equivalente. Mas é isso que ele está falando. Porque se a circuncisão tem valor se praticares a lei, se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. E ele continua. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? O que Paulo está falando aqui? Na verdade, a partir desse versículo, Paulo traz 4 argumentos. Primeiro, ele vai dizer que se a circuncisão só tem valor se você crer no Messias, se você cumprir... Se você crer no Messias, esse seria o cumprimento da lei. É o primeiro argumento que Paulo usa e foi o argumento que nós debatemos até agora. O segundo argumento é, se não crer em Jesus como Messias, você é igual a um gentio, é o que Paulo está falando aqui. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Se o incircunciso, ele consegue entender que Deus, Criador, Senhor do universo, enviaria, se ele ouviu, se ele entendeu que Jesus é que era a única forma dele vir a ser salvo, que Deus enviaria o seu Filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, se ele conseguiu entender isso, mesmo não sendo circuncidado, se um gentio ouviu isso, mesmo não sendo circuncidado, mesmo não sendo judeu, e ele acreditou nisso, assim como temos exemplos de Raabe, que estava ali em Jericó, mas ela disse, olha, ela creu em Deus, ela acreditava no poder de Deus, e tantos outros exemplos que a gente vê na Bíblia, mesmo sem ser judia, mesmo sem ser israelita, porque ali era israelita, ainda não haviam nem sido divididos, mas ela creu, então aquilo ali valeu para ela, é isso que Paulo está dizendo. Se a pessoa for incircunciso, se for um gentio, mas ele acredita, hoje, mesmo que seja uma pessoa que não frequenta uma igreja, ele não é batista, ele não é religioso, ele não frequenta nenhuma religião, ele não participa de nenhuma religião que professe Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas ele crê que só Jesus pode salvá-lo. Ele não é batizado, mas ele é salvo. Ele vai receber ele vai usufruir das mesmas benécias que aquele que acredita e que foi batizado e que frequenta uma igreja, ele vai receber ali a salvação, ele vai receber a vida eterna. Então, o que Paulo está colocando aqui é o seguinte, você, para os nossos dias, você é batizado, mas você não acredita em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então é como se você estivesse realmente no mundo, como se você fosse É porque a gente usa uns termos, irmãos, de que a pessoa está no mundo, de que a pessoa é pecador, só que pecador todos nós somos, no mundo todos nós estamos, e eu fico até um pouco perdida aqui com relação ao que exemplificar. Mas, no caso ali do judeu, era o gentio, e aqui no nosso caso é um não crente, vamos colocar assim, um não crente. Então, Paulo está aqui dizendo, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E nós podemos aplicar aos nossos dias de hoje com relação ao batismo. Não é que se você se a pessoa não é batizada, mas ela entende que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Ela nunca foi uma igreja, ela nunca
se levantou durante um apelo, foi à frente, ela não foi batizada, ela nunca participou da ceia, ela nunca participou de nenhum desses atos, não é, simbólicos que praticamos dentro da igreja, mas ela crê que ela é uma pecadora e que só Jesus Cristo é que pode dar a ela a salvação e a libertação de seus pecados. Então, ela está salva. Agora, se você se batizou e se você participa de tudo isso, você pode se dedicar à igreja ao máximo, cumprir todos os rituais. Por isso que a Bíblia fala, Jesus diz que muitos vão chegar lá e vão querer achar que vão para o céu e quando receberem lá que a passagem deles é para o inferno, a Bíblia diz o quê? Que eles, Senhor, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos isso. E Jesus vai dizer o quê? Afasta-se de mim, eu não conheço vocês. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. É isso que nós precisamos entender. E tem muitos que nunca falaram, né? Resumindo, irmãos, tem muita gente não crente que quando chegarmos lá no céu, porque eu vou para o céu, vai encontrar com gente lá e tem muita gente dentro da igreja que simplesmente não vai estar lá. Coríntios também, Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, não adianta boas ações, não adianta práticas, não adianta falar línguas, não adianta conhecer a Escritura de ponta a ponta, do início ao fim, se você não acredita em Jesus Cristo como seu Salvador, nada disso tem proveito. E Paulo continua aqui, né, o seu terceiro argumento. Se o gentio crer em Jesus, isso torna o judeu, isso faz com que ele seja o povo ideal de Deus. Isso, irmão, se aplica a nós. Nós, mais uma vez, somos gentios. E veja que hoje o mundo gentio, ele é muito mais... Temos o cristianismo muito mais expandido no meio gentio do que na nação de Israel. Enquanto muitos ainda aguardam a vinda do Messias, eles não entenderam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias esperado. E o quarto argumento aqui de Paulo é: o gentio praticante julgará o judeu transgressor. Está aqui. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a lei, a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Não é? Então, esse é um dos versículos, não é, que, assim, demonstra, não é, que nos faz entender por que muitas das vezes o apóstolo Paulo ele era não aceito e incompreendido pelo povo judeu, porque ouvir isso para aquele povo era realmente assim uma afronta, era um abuso, né? Paulo falar uma coisa dessa. E aí você veja a nossa realidade, né? Esse momento que estamos vivendo. Eu estou aqui dando a aula, explicando as escrituras, né? Estudando o texto com vocês e, de certa forma, julgando o povo judeu que não aceitou, que não entendeu que Jesus Cristo era o Messias, que ele era o Filho de Deus esperado. Eles não conseguiram. Por quê? Porque eles queriam um Jesus político, um Jesus que fosse dominar o mundo, um Jesus que fosse realmente ali acabar com Roma. Eles queriam isso. E não um homem humilde, filho de um carpinteiro, né, que veio ali e que se comia com prostitutas, com cobradores de impostos e com outros grupos, né, com mulheres samaritanas. Eles não conseguiram entender isso. Agora, a segunda parte do estudo de hoje, Paulo está aqui nos versículos 28 a 29, que ele vai falar que a primeira parte, né, foi que
a circuncisão ela não salva. E a segunda, quem é o verdadeiro judeu? A conversão, irmãos, aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador, ela iguala, ela nivela tudo, ser judeu e não ser judeu. Porque o povo judeu era o povo escolhido, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus separou, não é, para receber, que foi dada a ele ali, no próximo estudo nós vamos ver ali que ele vai dizer que foi passado para ele os oráculos, não é, para o povo judeu, os oráculos de Deus. E ali eles se achavam realmente assim, um povo especial, só que eles não entenderam isso. E aí o Paulo está falando aqui que quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, estamos igualados, os judeus e os gentios. Quem é o povo escolhido de Deus? Aquele que aceita o seu Filho como único e suficiente Salvador. Aquele que reconhece que é um ser pecador e que precisa de Jesus para ser limpo, para ser purificado de seus pecados. Então, a circuncisão, ele vai falar, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão o que é somente na carne. Então, não é judeu apenas aquele que externamente demonstra que cumpre a lei, isso e aquilo, mas é aquele que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a circuncisão, ela não pode ser só na carne, ela tem que ser no coração. E isso se aplica muito também a gente que está aqui, a gente que é religioso, a gente que está dentro da igreja. Por quê? O ser salvo não é aquele que pratica aquilo que esse livro manda. Entende? E aquela pessoa arrogante que acha que vai ser salva devido à sua santidade, que anda com uma roupa que a cobre do pé à cabeça, não é aquele que vai se ajoelhar não sei quantas vezes, como aquele judeu que entra e ele diz, Senhor, era para jejuar tantas vezes por ano, aquele homem jejuava muitas vezes por mês, por semana, mas ele em seu coração dizia, como eu sou feliz porque eu não sou, não é esse publicano que está aqui do meu lado, porque eu não sou como um animal. Ou seja, dentro do coração dele, ele achava que ele é que podia se salvar e ele não entendia que Jesus é que podia salvar. Já o publicano, o que faz? Ele chega lá diante de Deus e ele se derrama. Por quê? Porque ele reconhece que ele não era nada. É isso que Deus quer, um coração sincero. A Bíblia diz que um coração sincero Deus não despreza, e é isso que ele quer. E ele vai dizer, porém, judeu é aquele que o é interiormente, circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens. Não é? Então, Paulo aqui, ele vai trabalhar, irmãos, 4 coisas, não é? Ele vai dizer o que é a verdadeira circuncisão, o que é realmente, não é, se fôssemos trazer para os nossos dias, o que é realmente ser um crente salvo no Senhor. Então ele vai dizer, é aquele que é salvo no seu interior e que não é salvo apenas por um ato batismal, não é uma coisa assim, mas é aquele que realmente no seu coração morreu para o mundo e ele ressuscitou, não é, com Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele vai dizer, é aquela que é no Espírito. Por quê, irmãos, no Espírito? Porque é o Espírito que nos convence dos nossos pecados. É o Espírito Santo que trabalha em você e que diz ali, que te incomoda e que te deixa entristecido quando você pratica o pecado. É o Espírito Santo. Então, o verdadeiro salvo, o verdadeiro crente, salvo e liberto em Jesus Cristo, é aquele que teve a sua transformação interior e não apenas foi ali e se batizou para o mundo ver que ele batizou, para poder postar no Instagram. É aquele que é salvo, que foi convencido dos seus pecados pelo Espírito Santo, não é segundo a letra, não é segundo apenas aquilo que a lei dizia que ele deveria ou não fazer, e cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. Aqui até
Eu estava vendo o pastor Nicodemos e ele diz aqui a respeito de um jogo de palavras, não é? Quando Paulo vai escrever aqui, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, e ele faz referência lá a Gênesis 29, capítulo 35, com relação a Lia, porque Lia, ela já tinha tido 3 filhos, e cada vez que Lia tinha um filho, ela dizia, agora o meu marido vai me amar, então eu vou botar o nome dele tal nome. Agora o meu marido vai prestar atenção em mim. Aí botava o filho dela com outro nome. Quando ela tem o seu 4º filho, Lia fala assim, ela vai dizer que agora ela louvaria o Senhor. Deixa eu ver aqui o versículo para poder ficar direitinho, porque está ficando meio embolado, né? Está lá em Gênesis 29, versículo 35. Eu acho lindo esse texto, não é? Eu gosto muito aqui dessa história. 29, versículo 35. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Eu acho lindo, né? Porque a tribo de Judá era a tribo por excelência, da onde, né, do rei Davi, da onde veio Jesus, e ela tem esse filho, irmãos, e ela muda o conceito dela quando ela para de olhar ali para o marido dela, né, e dizer, Rúben, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Aí depois ela vai e bota o nome do filho dela de Simeão, né, e ela diz, porque eu era preterida, né, e o Senhor me deu mais esse filho. Aí depois ela diz, né, agora dessa vez o meu marido se unirá a mim definitivamente quando ela tem Levi. Mas quando ela tem Judá, ela diz, desta vez louvarei o Senhor. Então ela para de colocar Jacó em primeiro plano como sendo ali a razão da sua vida e ela louva o Senhor. E aí ela bota o nome do filho dela de Judá. Eu gosto muito dessa história. Não é? E a gente vê aqui que, então, Judá é aquele que é louvado. Então, quando Paulo diz aqui, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, não é o louvor que vem aqui por vocês serem judeus, por vocês serem descendentes de Judá, por vocês serem da tribo de Judá. Não é esse louvor, mas é um louvor que realmente vem da parte de Deus e que está aí para todo aquele que realmente aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é que Deus possa estar te abençoando, que você possa apreciar esse estudo, não é? Revisa, pega o texto, lê, não é? Pede a Deus para abrir a sua mente se você não conseguir entender alguma coisa. E eu peço a Deus que Ele esteja completando aquilo que eu não fui capaz durante esse estudo. Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos dando uma semana de paz. Amém.